Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, aqui seria uma terceira ou quarta parte, e última, eu espero, de uma série que eu comecei, né, sobre a introdução ao Concílio Vaticano II. Já demos duas partes aqui. Eu considero aquela aula sobre ecumenismo uma terceira, e hoje seria então a quarta parte. Como eu disse na primeira aula sobre isso, ela tem um caráter introdutório, que é exatamente visando aqueles católicos que até identificam o problema que existe na igreja, já leram alguma coisa ou já ouviram falar sobre o concílio. Eu tomo por base, por exemplo, uma conversa que nós temos com colegas de trabalho ou com pessoas que a gente encontra nas paróquias. Então elas têm até um pouco de noção disso e têm muito medo por causa disso. Porque falar mal do concílio seria ir contra o que a igreja ensina. Então, o objetivo maior aqui é para esses católicos, para dar um apoio, para dar alguns elementos para que consigam, de acordo com o seu conhecimento, é claro, né? Sempre isso, dar um passo adiante e verificar que isso foi uma coisa ruim para a igreja. E hoje vamos ver aqui algumas consequências do concílio. Apresentamos alguns elementos dos documentos, fizemos um link com a história mesmo da igreja, e hoje vamos ver algumas consequências. Daí o título da aula, Em que o Vaticano II mudou a igreja. E vocês vão ver que esse título não é bem meu, ok? Só para situar então, recomendo àqueles que não viram esse assunto, que vejam antes, nas nossas aulas também tem, a questão do curto-circuito da história. Temos aqui um processo revolucionário, que começa lá com a Revolução Protestante, em que a Revolução Protestante ela quebrou a unidade da cristandade, não é? Lá se negou primeiro a igreja. Esses princípios que o protestantismo, que Lutero colocou, isso ao longo do tempo foi sendo desenvolvido, foi sendo tiradas as consequências, foi sendo tiradas as conclusões. E é costume dizer que uma filha da Revolução Protestante foi a Revolução Francesa. Ali, além de se negar a igreja, se nega a Cristo. Aparentemente se preserva a figura de Deus, Nosso Senhor. E como consequência, depois disso, chegando às últimas consequências do princípio protestante, chegamos à Revolução Russa, que aí é a grande revolução que ocorreu no século XX, em que aí se nega tudo mesmo. Já se negou Cristo, já se negou a igreja, já se negou Cristo e agora se nega Deus também, o próprio Deus. Lembrando que não é um Deus qualquer. Quando se fala que a pessoa professa o ateísmo, aí simplesmente ela trocou Deus. Aí. É o homem que é feito Deus, não é? É a religião do homem que quer se tornar Deus. Muito bem. Nós sabemos da história também que um dique foi colocado pela igreja aí com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento veio exatamente para reafirmar, para esclarecer, para refutar o erro protestante. Então o Concílio de Trento veio e combateu o protestantismo. Isso foi lá no século XVI, né? Infelizmente, como é desde o início da história, como o próprio São João, na sua epístola, diz que os anticristos estão já entre eles mesmos, são aqueles que negam que Cristo é Deus, nosso Senhor. Isso já nos tempos apostólicos é dito. Então, os inimigos da igreja sempre estiveram, se não do lado da igreja, dentro da igreja. Aliás, vários hereges, se vocês forem ver, eram clérigos. Lutero era um clérigo. Então, essa heresia, a heresia ou as heresias, as pessoas que professavam a heresia, que queriam mudar o que a igreja sempre pregou, muitos conviveram dentro da igreja e, ao invés de lutar por fora, atacando a igreja por fora, tentaram fazer um trabalho
e conseguiram efetivamente fazer um trabalho dentro da igreja. Isso nós vamos ver no século XIX já. Surgiu o movimento bíblico, surgiu o movimento litúrgico, isso nós já vimos no Congresso de Liturgia. Houve um movimento patrístico, houve um movimento ecumênico que começou com os protestantes, mas encontrou adeptos dentro da igreja. Temos os padres operários. Tudo isso nasceu no século XIX, mas se desenvolveu muito bem na primeira metade do século XX. E o que foi feito de trabalho subterrâneo, de uma preparação das mentalidades, uma contaminação nos seminários, toda uma mentalidade, toda uma doutrina, ela foi ensinada e teve como auge, ou como o fruto ali, o Concílio Vaticano II. Digamos que todos esses erros que estavam ali mascarados encontraram cidadania, legitimidade com o Concílio Vaticano II. Embora tivéssemos aqui a figura do Papa Pio XII, que ele, com a encíclica Mediator Dei, com a Humani Generis, condenou todo esse pessoal aqui, infelizmente ele não condenou nominalmente. Então, as pessoas olhavam aquilo de maneira abstrata, havia uma doutrina condenada, a nova teologia, mas quando iam dizer assim, foi você que fez isso, você está condenado, eu pensava, não ensinei nada disso. Como não havia um nome ali, então essas condenações não encontraram força. Tanto é que Pio XII morre, sobe ao pontificado de João XXIII, vem o concílio e tudo aquilo que havia sido condenado encontra guarida legitimidade com o concílio. E é isso que nós vamos ver, algumas coisas. Para mostrar que tudo isso aqui, todo o erro, ele foi gestado dentro da igreja, ao contrário do que Lutero fez, ao contrário do que outros hereges fizeram no passado, eu trouxe aqui uma fala do padre George Tyrrell, no livro A Igreja e o Futuro. Quem cita isso é o professor Orlando Fedeli, no livro A Carta a um Padre. O que esse padre diz nesse livro? Diz ele lá, permanecer na igreja e fazer todo o possível para desenvolver ideias mais sadias. Por quê? Havia então as pessoas com medo ali de que fossem condenadas. Ele fala, não, vou ficar na igreja. Se os reformadores do século XVI tivessem ficado na igreja, talvez tivessem chegado a uma solução mais tardia. Ia demorar um pouco mais. Porém, seguramente seria mais sadia do que aquela que foi realizada pelo Concílio de Trento. O padre aqui, George Tyrrell, está dando razão para os reformadores e ele está condenando o Concílio de Trento. Olha só isso, né? Uma outra figura importante aqui, que é o padre Chardin, ele já, numa carta a um dominicano que expressou que ia sair da igreja mesmo, que estava com medo e que a pressão sobre ele, a vigilância doutrinal era muito grande, ele estava querendo sair então. Então o padre Chardin, numa carta, isso aqui é real, escreve para ele, e essa carta, esse trecho da carta também encontra-se no livro do professor Orlando Fedeli, Carta a um Padre. O que o padre Chardin diz para esse dominicano? Eu considero que a igreja chega a um período de mutação ou de reformas necessárias. Mais precisamente, eu considero que a reforma em pauta não é uma simples questão de instituições ou de costumes, mas de fé. Não é só uma questão de exterioridades. Não, tem uma coisa um pouco mais profunda, é uma questão de fé. Isto posto, eu não vejo ainda um modo melhor para mim de promover aquilo que eu antecipo, senão o de trabalhar para a reforma a partir do interior da igreja. Então, essas duas cartas aqui, esses dois trechos aqui, desses dois padres, são padres, mostra que havia um movimento dentro da igreja, de permanecer na igreja, para promover a reforma dentro da igreja. A reforma que Lutero lá havia explicitado lá atrás, e que foi condenado pelo Concílio de Trento. Então, não contente com o Concílio de Trento, que houve uma condenação explícita e aberta, esse pessoal aqui não. Quis permanecer subterraneamente na igreja para promover isso aí. Isso aqui vai aflorar no Concílio Vaticano II.
todas essas ideias que foram condenadas ou que eram suspeitas, elas vão encontrar guarida no Vaticano II. E é conhecido também que nós podemos juntar, digamos assim, 3 eixos ou 3 pilares no Vaticano II dessas doutrinas, que exatamente coincidem com a trilogia maldita da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. A igualdade, o correspondente da igualdade nos documentos conciliares, seria a questão da doutrina da colegialidade. Isso é expresso ali no documento chamado Lumen Gentium. Colegialidade é aquela doutrina que fala que todos os bispos eles governam a igreja juntamente com o Papa. Quem manda na igreja são os bispos e o Papa, e não o Papa. A liberdade, ela encontraria correspondência com o documento Unitatis Redintegratio, que fala sobre a liberdade de religião e de consciência. Todo mundo, todas as religiões teriam direito de propagar as suas crenças abertamente pelo mundo. E todo mundo deveria respeitar isso aí. E a fraternidade, ela encontra correspondência ali no documento Gaudium et Spes e Nostra Aetate, ensinando aí uma coisa chamada fraternidade universal. É um ideal, um objetivo explicitamente declarado pela maçonaria. A maçonaria busca a fraternidade universal. Tanto é que existe até um dia 1º de janeiro, que é o Dia da Fraternidade Universal. Então isso aí estaria colocado nesses 2 documentos. É claro que, daí a minha preocupação em dar as outras aulas introdutórias, isso não está assim explicitamente colocado. Temos 2 aspectos aí que mascaram essas ideias. Uma é a questão da ambiguidade dos textos. Os textos foram montados de modo ambíguo para ter 2 interpretações, 2 leituras. Tanto que é possível você ler como a chave da tradição, ler o concílio à luz da tradição, ou ler como a chave herética, uma chave modernista, propriamente dita. Os 2 encontram lógica, um sistema, uma doutrina ali. Mas como está escrito de modo ambíguo, ela cabe nas duas chaves de leitura. Seria a chamada hermenêutica da continuidade e a outra hermenêutica da ruptura. E um outro ponto é a questão, por causa dessa linguagem aqui, houve também propositalmente colocados textos que teriam as conclusões tiradas ao longo do tempo. São as famosas bombas relógio. Tem até um livro da editora que mostra isso. São as bombas relógio litúrgicas. Então, naquele momento não havia ainda ambiente para se concluir aquilo. Então, ao longo do tempo é que iriam se tirar as conclusões com base, com legitimidade, na grande Constituição Federal que seria o Vaticano II. Então, ali eles se apoiam exatamente. Mas o concílio disse. E aí estaria valendo. E todo mundo aceita. Ou por ignorância, por escrúpulos, ou por até malícia mesmo. Coloquei aqui alguns exemplos apenas para mostrar a questão da igualdade. Então, no parágrafo 22 da Lumen Gentium, está lá: o supremo poder que este colégio, o colégio dos bispos, tem sobre toda a igreja é exercido de modo solene no concílio ecumênico. De modo solene, mas de modo ordinário, então, seriam dos bispos do poder. Isso deu tanta confusão que foi necessário o Papa Paulo VI, na época, escrever uma nota prévia explicativa, ou seja, você tem um texto conciliar, foi necessário uma nota prévia explicativa para reafirmar a doutrina de que quem tem o poder supremo na igreja é o Papa. E, curiosamente, essa nota explicativa prévia foi colocada no final do documento. Era mais fácil mudar o texto do documento. Não é? Por que não mudou o texto? Então o problema está no texto. Você vê que o problema está nem na interpretação, o problema está no texto. Enfim. Então a questão da igualdade, assim, o Papa é mais um bispo, como outro qualquer. São os bispos que mandam. Esse foi o princípio colocado. Liberdade. Na liberdade, parágrafo 1º da Unitatis Redintegratio, promover a restauração da unidade entre todos os cristãos é um dos principais propósitos do Sagrado Concílio. Essa era a finalidade do concílio, promover a restauração da unidade entre todos os cristãos. É exatamente recepcionar o movimento ecumênico nascido dos protestantes e falar assim, vamos fazer junto então isso aí. Os católicos também vão promover o ecumenismo. E a fraternidade
Aí eu coloquei 2 trechos, um da Gaudium Spes, outro da Nostra Aetate. Gaudium Spes diz: a igreja deve estar presente na comunidade dos povos. Para quê? Para convertê-los à fé verdadeira? Não. Para fomentar e despertar a cooperação entre as pessoas, inspirada somente pelo desejo de prestar serviço a todos. Aí se entende porque eles falam que a igreja é a serva da humanidade. A igreja veio servir aos propósitos, aos anseios da humanidade. Qual é o anseio da humanidade? É ter uma vida feliz aqui na Terra. Então a igreja veio também ajudar a construir essa vida feliz aqui na Terra. Nossa Aetate diz lá: a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. As outras religiões, não só os protestantes. Budismo, islamismo, as religiões animistas. Tudo lá existe algo de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens. Para eles, então, todas as religiões, elas teriam parcelas da verdade que deveriam ser coletadas respeitando-se cada um. Cada um tem uma visão, cada um. Respeita-se a visão de cada um, recolhe esses elementos de verdade e de santidade para promover o quê? O bem comum, para iluminar todos os homens. Tanto é que se diz que, isso eu já ouvi muitas pessoas falarem, e nós sabemos que é verdade, mas claro que elas têm uma outra leitura, que diz que o grande problema da humanidade são as guerras de religião, são as guerras religiosas, é um problema religioso. De fato, é. Por quê? Porque existe a convivência entre a mentira e a verdade. Agora, aqui ele está dizendo assim, olha, como fica todo mundo querendo impor a sua verdade, não, vamos cada um aceitar a verdade do outro e vamos conviver em paz. Aí teremos uma vida pacífica aqui na Terra. Daí o ideal da fraternidade universal. Então esses 3 elementos aí, esses 3 pilares que eu coloquei, igualdade, liberdade e fraternidade, elas vieram e mudaram, entre aspas, né? Porque a igreja é imutável, mas enfim, colocaram aí, como é que fala aquela expressão? Usurparam aí o local da verdade e colocaram uma outra coisa. Mudaram propriamente a doutrina. Alguns assumiram isso, de fato, aceitaram isso, como se fosse uma coisa benéfica, porque afinal de contas, promover a paz mundial é uma coisa bonita, não é? É uma coisa aceitável. Então, isso provoca uma mudança. Não só na sociedade, mas provocou uma mudança na igreja, dentro da igreja. Então, da igualdade, como todos são iguais, a colegialidade leva para um novo conceito aí, chamado sinodalidade. A igreja é sinodal. Daí nós tivemos exemplos aí de vários sínodos que aconteceram. Os bispos se reúnem, discutem assuntos, tiram conclusões, dão para o Papa faz um documento baseado nesse sínodo, porque fez uma consulta a todos, e aí lança. Claro que isso aqui vai dar uma democracia na igreja. Hoje em dia nós vemos perfeitamente isso nas paróquias. Existe o conselho presbiterial ali, não, o conselho paroquial. Existe o conselho presbiterial diocesano. Existe o sínodo. Existe hoje uma figura das conferências episcopais. Tudo com base em votações. Tudo de maneira democrática. Se nega que a igreja, na verdade, ela é uma monarquia feudal. O Papa é o grande monarca e tem os seus feudos com cada um. Qual é o senhor feudal, que é o bispo. E um bispo, na verdade, ele responde diretamente ao Papa. Mas hoje não. Hoje eles se reúnem em conjunto. Se for para propor ou para impor algumas mudanças, é como se fosse um sindicato que chega na instância superior e vai exigir ali, em grupo. A questão da liberdade. Na liberdade de religiões ali, isso levou exatamente ao ecumenismo, como é um dos objetivos do concílio. E como todas as religiões valem, então é trazido novamente aí um erro antigo, que é o da salvação universal. Todos estão salvos. Imagina, um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, que morreu por nós, então ele salvou a todos. É a doutrina da salvação universal. Com relação à fraternidade,
Como hoje, então, o objetivo da igreja é buscar a união entre os povos, a unidade do gênero humano, como eles falam, a fraternidade universal, a paz mundial, então a igreja tem que mudar a sua missão. O empenho missionário da igreja agora não é mais converter, é simplesmente pacificar. Simplesmente isso. Então, esses 3 pilares, é claro que vão redundar, vão levar a uma mudança também no culto católico. Mesmo porque o homem, o ser humano enquanto tal, ele clama por um culto. Então, isso, claro, teria que ter mudanças no culto católico. Daí nós temos a missa nova. A missa nova é propriamente o resultado, ou então a expressão de toda essa mudança aqui de base que ocorreu. Então, era uma consequência lógica que a missa também fosse alterada, como foi. Aqui eu quero só fazer uma precisão, só para não voltar ou para quebrar o raciocínio. Eu quero trazer aqui uma precisão do Papa Bento XVI com relação à figura de São Justino Mártir. São Justino no século II. Por quê? Porque eles usam muito isso, nós vamos ver. São Justino disse um termo chamado as sementes do verbo. Então dizem ele que todos os homens, de tabela então, todas as religiões teriam as sementes do verbo. Logo, todas têm esses elementos de salvação. Aí vem o Papa Bento XVI, uma audiência que ele deu em 21 de março de 2007. Isso aqui está no trabalho do professor Orlando, que é sobre a eclesiologia do Vaticano II. Então, Bento XVI, ele precisa. O que significa essas sementes aí? Não é, como a gnose diz, que é uma centelha divina, tampouco não é o entendimento que os modernistas têm. Bento XVI diz lá, então, que são duas apologias, são essas as duas apologias e o diálogo com o judeu Trifão, as únicas obras de São Justino Mártir que nos restam. Cada homem, como criatura racional, é partícipe do Logos, porque é racional, porque tem uma inteligência, assim como Deus é inteligente, tem a sabedoria, segunda pessoa da Trindade. Leva em si uma semente e pode colher os indícios da verdade. Então, o homem, por ser racional, ele pode colher, ele pode receber, compreender alguns elementos da verdade. Não é como está escrito lá, que cada um ele pode ser um foco de iluminação da verdade. Não. O homem vai receber a verdade. Assim, o mesmo Logos manifestou-se parcialmente, como que em sementes de verdade, também na filosofia grega. Na filosofia, não na religião grega, não na mitologia grega, não na crença grega, foi na filosofia. Então, aspecto aí racional. São Justino, então, fez uma crítica implacável em relação à religião pagã e a seus mitos, por ele considerados diabólicos, despistagens no caminho da verdade. São Justino, então, condena todas as outras religiões, os maus costumes dos pagãos. As sementes que ele coloca aí, as sementes de verdade, se referem à parte racional de cada ser humano. Cada ser humano tem capacidade plena e suficiente para receber elementos da verdade, do Logos, da verdade revelada. Feita essa precisão aqui, porque eu vou utilizar isso aqui para refutar um ponto que eles colocam. Ok? Agora, é comum, numa discussão ou numa conversa, quando se faz apostolado, a gente colocar esses elementos para as pessoas, mostrar, digamos, o nexo causal, a relação de causa e efeito entre aquilo que aconteceu com o Vaticano II e a vida de hoje. E é comum as pessoas, ou por ingenuidade, por escrúpulo, ou por malícia, dizer assim, mas isso é uma visão sua. Claro, né, você faz parte daquele grupo que é radicalmente conservador, como eles falam, ou até tradicionalista. Não, nós somos católicos apostólicos romanos, só isso. Mas dizem eles, essa é uma visão tradicionalista que você tem. É uma interpretação sua, uma conclusão que você chegou, mas que não é a verdade. Você está tendo uma leitura muito radical das coisas, uma leitura tendenciosa, você tem um viés aí. Claro, você foi aluno do professor Orlando, né? Eu quero mostrar para vocês que isso aqui, o que foi exposto aqui em apertadíssima síntese,
não é uma opinião propriamente nossa. Basta ler os documentos, estudar um pouquinho, ter um pouquinho de boa vontade, confrontar com a realidade que está posta, porque nós vemos isso nas realidades de hoje, das paróquias, das pessoas que conversamos nas paróquias, daquilo que acontece, seja em nível paroquial. Nós recebemos notícias em nível mais estratégico, né? Já em alto nível, alto escalão, quando corre o sínodo dos bispos. Isso não é uma mera questão de opinião ou de sensibilidade tradicional ou de, como eles gostam de falar, não é? De um viés tradicional. Não é. Isso aqui, na verdade, eu colhi tudo que se estudou e para mostrar que a verdade é objetiva, isso aqui você encontra num livro, não sei se dá para ver aí, em que o Vaticano II mudou a igreja. Daí o título da aula. É do Agenor Brighenti. Quem é Agenor Brighenti? Ele é um frequentador do Espaço Los Carmeli também? Ele é um leigo? Não. Ele é um estudioso como nós? Não. Ele é um teólogo da Fraternidade São Pio X? Não. Então ele é algum estudioso de algum instituto ou de algum grupo de leigos tradicionalistas? Radical? Não. Não é. Ele é um padre. Padre Agenor Brighenti. Ele é licenciado em Filosofia e Teologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Especialista em Pastoral Social e Planejamento Pastoral pelo Instituto Teológico Pastoral da Conferência Episcopal Latino-Americana. Ele é doutor em Ciências Teológicas e Religiosas pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC do Paraná. Professor visitante da PUC do México. Presidente do Instituto Nacional Pastoral da CNBB. Membro da equipe de reflexão teológica do CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana. Perito do CELAM na Conferência Santo Domingo. Perito da CNBB na Conferência da Aparecida. Perito no Sínodo da Amazônia. Então, eu faço questão de colocar esses títulos. Por quê? Porque as pessoas gostam de dar carteiradas. Elas perguntam, mas você é o quê? De fato, eu não sou nada. Não sou nada. Sou simplesmente um leigo que, graças a Deus, teve uma boa formação com um professor. Esse sim, era alguma coisa. E nós vemos, pela leitura, pelo estudo e com a confrontação com a realidade, que é exatamente isso que acontece. Agora, quem está dizendo essas coisas aqui não é uma pessoa qualquer. Um teólogo é um padre. Primeiro, é um padre. É um teólogo e é um perito. Esse sim tem algo a nos dizer, não é? Sim, ele tem algo a nos dizer. Então, não sou eu que estou dizendo agora. Não é mais uma figura, uma pessoa do meio tradicionalista que está dizendo isso. Não sou eu. Sou um nada que estou repetindo aquilo que eu aprendi. Mas agora é um padre, teólogo e perito dizendo isso. Isso que eu quero mostrar para vocês. Que do outro lado também, ou seja, do lado modernista, também se diz isso. Para mostrar, então, a realidade é objetiva. Se de um lado eu vejo, do lado eu vejo a mesma coisa. E é a mesma coisa. São, acho que, 15 capítulos que ele elenca. Eu não trouxe todas as mudanças, porque ficaria uma coisa muito cansativa. Eu trouxe os principais. Mas em todos eles ele começa com isso. Uma das grandes mudanças do Concílio Vaticano II, que marca uma descontinuidade com a situação de então. Ele mesmo diz, existe uma descontinuidade aí. Pensava-se de tal jeito, agora é assim. Agia-se de tal maneira, agora é assim. Então é ele falando. E eu trago aqui o que ele fala sobre a reforma. Não só a reforma que o Concílio Vaticano II promoveu, mas a reforma protestante. Veja o que ele diz lá. Na realidade, o Concílio Vaticano II deveria ter acontecido ainda no Concílio de Trento, repetindo aquilo que o padre Tirrell havia dito. O Concílio de Trento, em lugar de acolher muitas das reivindicações dos reformadores, especialmente de Lutero, fez uma contra-reforma. Olha, eles se equivocaram, eles erraram. Em vez de eles acolherem as reivindicações, os anseios daquela época, não, eles deram contra. Na verdade, atrás de Lutero estava a mobilização de todas as forças vivas da cristandade. João 23
não só reabilitou todos os movimentos precursores, movimento litúrgico, patrístico, bíblico, os padres operários, não só reabilitou e seus expoentes, pouco antes condenados, como convocou um concílio para fazer profundas reformas. Então, o Concílio Vaticano II é como se fosse, digamos, voltar no tempo e falar assim: Lutero, o que você está dizendo está correto. Vamos acolher as suas sugestões aqui e vamos sistematizar e legitimar. É isso que ele está falando. Porque o Concílio Vaticano II deveria ter acontecido lá atrás. Ele que está falando. E veja, João 23 reabilitou todos os movimentos precursores e seus expoentes, pouco antes condenados por Pio XII, mas não condenados nominalmente, só no campo das ideias. No aspecto democrático, então, eu vou focar aqui então no eixo, no pilar democrático. O que ele diz lá? Página 31 a 34. O Vaticano II resgatou a concepção "a igreja somos nós". Parece hashtag, né, de movimentos aí. Resgatou o quê? Como assim resgatou? Quer dizer que, para ele, na visão dele, era assim e a igreja, então, se corrompeu. Essa tese não é nova, né? Dá-se a passagem do binômio clero-leigos para o binômio comunidade e ministérios. Para o Vaticano II, o leigo, como todo batizado, é sujeito de ministérios na igreja. É missão do leigo também ser sujeito dentro da igreja, como se não fosse, né? Com voz e vez em tudo. É verdade que a igreja não é uma democracia, é comunhão. Mas a comunhão não só pressupõe a democracia. É uma frase estranha, né? Mas enfim, a igreja não é uma democracia, mas a comunhão pressupõe a democracia. Como vai além dela? No respeito e acolhida também das minorias. A gente podia perguntar para o padre Briguente, então por que eles não aceitam quem quer a missa tridentina, né? Aí não vale. Aí essa minoria não pode ser aceita. Aí, né? Então, isso aqui é bem uma mentalidade também de luta de classes, né? É como se houvesse, né, uma classe ali opressora, o clero, e embaixo os leigos sofrendo. Então, posto o princípio, o Papa é igual aos bispos, bom, então os bispos são iguais aos padres. Então, os padres são iguais aos leigos. É todo mundo igual, então. Só existe aqui uma diferença de funções, né? Cada um faz uma função, mas ninguém é mais que ninguém. Daí entra o sacerdócio dos leigos. Continuando. Com relação à concepção de igreja, há um antes e um depois do Vaticano II. Certa vez, um padre amigo nosso, ele fez até um reparo. Ele falou assim: olha, não é bom falar igreja pré-conciliar, porque a igreja é uma só, né? Eu entendi, nós entendemos. Só que aqui, veja, ele está dizendo, existiu uma igreja pré-conciliar, existe agora uma igreja pós-conciliar. Elas são diferentes. Não sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo isso. Tanto é que em cada diocese, enquanto porção do povo de Deus e não parcela, eu não entendi isso aí, enquanto porção e não parcela, está a igreja toda, pois cada igreja local é depositária da totalidade do mistério de salvação. A igreja, ela não é o corpo místico de Cristo, a igreja é a igreja de igrejas locais. Então, cada igreja encerraria em si todo o mistério da salvação. Em um aspecto isso é verdade, né? O padre está ali, ele vai conceder o batismo, a confirmação, só não pode ordenar, rezar matrimônio, ele vai conceder os sacramentos para a pessoa se salvar, não é? Muito bem, mas não é só isso. Mas por que ele coloca isso? Porque ele quer a autonomia de cada igreja local, cada diocese local. Então, cada diocese teria sua autonomia e o ministério do Papa, que preside a comunhão das igrejas, o Papa simplesmente seria um coordenador que colocaria ali uma harmonia entre as igrejas locais, já que cada uma tem a sua autonomia, como um primus inter pares. É que ele vai direto no ponto contra o primado de São Pedro, contra a primazia do Papa. Exatamente concordando com aquela frase que o concílio colocou, que o supremo poder da igreja está na mão dos colégios dos bispos.
não está na mão do Papa. Aqui ele é apenas um primus inter pares. É a mesma expressão usada pelos ortodoxos, que não concordam com a primazia papal. Significa o fim do centralismo romano, o que implica a reforma da Cúria romana e do próprio ministério petrino. Então, posto esse princípio, tudo tem que mudar, inclusive a doutrina da primazia de São Pedro, a primazia papal. Passa também pela redefinição do papel do sínodo dos bispos e das conferências episcopais, que, além de mais autonomia, podem e precisam exercer também um papel magisterial. Então, cada localidade, de acordo com a sua realidade local, pode emergir dali elementos teológicos que vão ser insumos para a produção de um novo magistério. A paróquia que se isola da diocese e não está em comunhão com as demais paróquias, deixa de ser igreja. Quer dizer, não é mais como a definição de ser... O que é ser católico? Ser católico é estar submetido ao Papa. Aqui não. Aqui não tem essa figura mais do Papa. Aqui, você está fora da igreja, deixa de ser igreja, se você não está em comunhão com as demais paróquias. Assim como o padre que se isola de seu presbitério perde sua legitimidade. Daí a gente começa a entender, quando eles insistem em falar assim, que você está fugindo da comunhão eclesial, o seu sentir com a igreja não está em concordância com a sua posição não está de acordo com o sentir com a igreja, o sentir com a eclésia. Daí a preocupação sempre de estar assim, de bem com todo mundo, né? Se você está disposto a lutar pela verdade, você está disposto a ganhar inimigos, a formar inimigos. Agora, se você não quer lutar pela verdade, realmente, você só vai querer conviver com os outros. Que é exatamente o que ele está falando aqui. Porque senão, você vai perder a sua legitimidade. Você vai deixar de ser igreja, você vai estar fora da igreja. Então você não pode ser o chato. Vivemos tempos em que o espírito colaborativo, né, somar esforços, não é? Construir pontes, derrubar fronteiras, é o que vigora, não é? Então, se você vai querer mostrar a verdade, você vai ser o chato da história. Daí, então, as pessoas não gostarem de ver essas coisas, né? Então, ou você não estuda, você não lê para não saber, ou então você lê e tenta, com raciocínios tortuosos, uma ginástica mental, aí tentar justificar o que é injustificável. Muito bem, então aqui a parte que a igreja seria democrática. Mas democrática não seria, né? Seria uma igreja em comunhão. Muito bem. Com isso, a igreja ganha um novo papel aí. Ela tem uma nova missão. A missão dela mais não é salvar as almas, como o nosso Senhor Jesus Cristo quis. Agora, para o Vaticano II, cabe à igreja, portanto, inserir-se no mundo, não para trazê-lo para dentro da igreja, não para convertê-lo, mas para tornar presente nele o reino de Deus, no diálogo e no serviço ao mundo. E o que é o reino de Deus para ele? O reino de Deus, em sua dimensão imanente, se confunde com uma nova sociedade justa, solidária, igualitária, fraterna. Um mundo onde caibam todos, não haja discriminações, não haja exclusões. Todo mundo tem voz, todo mundo pode participar. Assim, depois do Vaticano II, não há igreja sem reino de Deus e fora do mundo. Da mesma forma que não há reino de Deus fora do mundo, ao qual pertence a igreja. Vamos ver que essa tese vai ser retomada no final, na conclusão. Que como a igreja pertence à história, ao mundo, ela tem que viver em comunhão com o mundo. Ela não pode ser a chata da história. Ela tem que construir pontes também. Ela tem que acompanhar a evolução da história. Né? Por isso que o reino aqui está no mundo. Não é como o nosso Senhor disse, o meu reino não é deste mundo. Não, o reino é aqui para eles, e a igreja tem que participar dessa construção. Diálogo e serviço são duas categorias que expressam a nova postura da igreja em relação ao mundo. A igreja não é mais contra o mundo. E lembrando, não é o mundo enquanto criação,
a gente precisa dizer isso hoje, porque as pessoas pensam que, nossa, então, como ele mesmo diz, eu não trouxe isso aqui, mas ele acusa Santo Agostinho de ter trazido, Santo Irineu, de ter trazido a concepção gnóstica de ser contra a matéria. Por quê? Eles falam, essa visão antiga da igreja condenava a matéria como sendo uma coisa ruim. Então temos que fugir do pecado, logo tem que fugir da matéria, tem que fugir do mundo. Ele está dizendo o quê? Que a igreja, essa postura antiga da igreja condenava o mundo enquanto criação. Mas não se trata disso. O mundo que a igreja condena é a civilização construída, um princípio de que o homem é que vira Deus. Isso que é o mundo para a igreja, não o mundo da criação. O mundo da criação, ela sempre diz que a criação é boa, contra os gnósticos. E não como ele diz, que Santo Agostinho e Santo Irineu trouxeram a concepção gnóstica para dentro da igreja. Daí essa aversão à matéria, como se fosse os puritanos. Os puritanos, sim, tem essa heresia gnóstica ali. Mas não. Continuando, porque a igreja toma consciência de que ela não possui a verdade. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade encarnada. E ele fez uma igreja. E ele garantia plena assistência até o final dos séculos. Para ele, não. A igreja não possui a verdade. Para servir ao mundo, descobre-se a importância de somar com outras igrejas, em vista de uma maior eficácia dos ideais evangélicos. E para ele, o que são esses ideais evangélicos? Ideais evangélicos para ele é sermos plenamente humanos. Então você vê que é uma coisa bem horizontal, aqui e agora. Devemos implantar o reino de Deus aqui. Os valores evangélicos vêm para promover a harmonia entre os homens. Ao custo do quê? Ao custo da verdade. Claro que isso aqui vai redundar o quê? Uma doutrina diferente sobre a salvação, sobre a redenção. Então, página 91 e 95 ele coloca lá. Até então, reinava a doutrina fora da igreja, não há salvação. Até então reinava isso. Agora não. O Vaticano II, em sua volta às fontes bíblicas, formulou uma nova doutrina da salvação. Então, ele está dizendo, sou eu. Não é Dom Lefebvre, não é professor Orlando, não é um padre de algum instituto tradicionalista dizendo isso. Ele está dizendo isso. O Vaticano II fez uma nova doutrina sobre a salvação. É nova, distinguindo igreja e reino de Deus. Assim, não há salvação fora de Cristo, mas há salvação fora da igreja. A igreja é uma das mediações de salvação, dentre outras. É aquilo que aconteceu lá no tempo de Lutero. A sociedade estava montada num tripé que é igreja, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus. Lutero tirou a igreja, a importância capital da igreja. É o que ele estava dizendo aqui. A igreja, ela é uma das mediações de salvação, não é a única. Então, se você estiver fora da igreja, não tem problema. O que importa é fora de Cristo. É bem um protestante falando. Todo protestante que bate lá na minha casa, ele vai falar exatamente isso. Não, mas as denominações não importam. O que importa é se você aceitar Cristo como seu Salvador. A igreja não tem o monopólio do amor, da justiça, do bem e da verdade. Não tem um monopólio. Quer dizer, Cristo está ali no sacrário, o bem, a verdade e a vida, e a igreja não tem o monopólio da verdade, do bem, do amor, da justiça. O Vaticano II nos fez tomar consciência de que antes do missionário, porque o missionário ele vai até as regiões pagãs, as regiões que não têm a verdade. Antes do missionário, sempre chega o Espírito Santo. Então, a primeira obra do missionário não é anunciar Jesus Cristo. Primeiro ele negou a igreja, agora está dizendo, não precisa anunciar Jesus Cristo, mas acolher as sementes do verbo, e aí ele coloca Justino de Roma, é São Justino Mártir, daí eu coloquei aquele slide anterior, mas acolher as sementes do verbo presentes nos interlocutores e em sua cultura, por obra do Espírito. Então é como se o missionário católico ele fosse andar pelo mundo, então não para converter as pessoas,
É simplesmente para fazer despertar a semente do verbo que existe em cada pessoa, em cada religião, em cada cultura, em cada costume, para que com isso os valores evangélicos, que são tornar as pessoas plenamente humanas, e aí sim promover a fraternidade entre todos os povos. Você vê que é outra igreja que ele está falando. A experiência religiosa no seio das tradições não cristãs, olha o que ele fala, não se trata apenas de simples procura de Deus. Porque nós sabemos, não é? As religiões, elas vêm tentar responder a um anseio que as pessoas têm, por Deus, não é? Então as religiões pagãs, elas seriam sistemas doutrinários para tentar explicar o mundo, para tentar explicar aquelas perguntas que uma aula o professor Schlitter colocou, de onde que eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Para ele, não. A experiência religiosa das tradições não cristãs não se trata de simples procura de Deus por parte de fiéis titubeantes, mas é a expressão da procura da humanidade por parte de Deus. Então, as religiões não cristãs, elas se formaram por quê? Porque Deus é que inspirou as pessoas ali, porque Deus é que procura a humanidade para salvá-la. Iniciativa gratuita tomada por Ele, convidando-a a participar da vida divina. Não exclui que as outras tradições religiosas sejam verdadeiramente vias através das quais Deus salva todo o gênero humano em Filho Jesus. Então é engraçado, né? Porque a gnose diz, tudo tem uma partícula divina. E por causa disso, então, tudo tem seu valor. Ele fala assim, essa é uma visão errada. A visão gnóstica é errada. Qual a visão correta? A visão correta é que, desde a criação, Deus pôs uma semente do verbo ali, e por causa disso, todos têm direito a ter voz para ser um foco de iluminação da verdade que tem nela, e daí o missionário vai lá só para agilizar isso aí, ser um catalisador disso aí. Ele não vai anunciar a verdade encarnada. Não. Ele só vai lá e convidar os outros para que venham participar da fraternidade humana. Simplesmente isso. Então aqui você tem uma nova doutrina sobre a salvação. Todos estão salvos. Não existe inferno. O que existe é somente o quê? Um atraso, né? Alguns povos são mais atrasados, então o missionário católico vai lá só para recolher. É que estão dizendo isso agora com o Sínodo da Amazônia. Os povos indígenas teriam elementos ali que nós podemos recolher e formar uma teologia amazônica. É o papel magisterial de uma igreja local. Então, é claro que isso aqui, então, vai redundar, vai trazer como consequência lógica, como resultado final, a sinodalidade, o ecumenismo, a nova missão que a igreja tem, o novo papel da igreja. Isso aqui vai, então, convergir para um culto que expresse esses princípios. Por isso que vem a missa nova. O texto dele. O Vaticano II não mudou apenas a estética do rito, a forma, os paramentos, mas a teologia da liturgia. Isso me lembra uma citação que tem num livro, se não me engano, 100 anos de modernismo, é de um padre argentino, e lá ele traz uma citação de Pio XII, que Pio XII teria demonstrado diante do segredo de Fátima. Ele ficou perplexo com como Nossa Senhora insistia para que se não mudasse a teologia, ou seja, não mudasse a doutrina e nem se mudasse a missa. Me parece que isso aqui é uma referência àquilo. Claro, do lado oposto. Ele está dizendo, ele está confessando aqui. O Vaticano II não mudou apenas uma questão de ritual, quem vai aqui, quem vai ali. É uma questão de teologia, doutrina. A doutrina foi alterada. No século XVI, surgiu uma nova ordem de clamores por uma reforma da igreja, que incluía a liturgia. E o que os reformadores do século XVI reivindicavam? Celebração na língua do povo, a participação da assembleia dos fiéis como celebrante, a recitação eucarística em voz alta, a comunhão sobre 12 espécies, enfim,
a celebração eucarística como memória do único e irrepetível sacrifício de Cristo, mas em forma de ceia. Somente quase 500 anos depois é que o Vaticano II, que deveria ter acontecido em Trento, está repetindo o Padre Tirrell aqui, irá acolher as principais reivindicações dos reformadores. O Vaticano II, então, não só contente em acolher os precursores do Vaticano II, ou seja, a primeira metade do século XX, movimento litúrgico, patrístico, não, foi mais além, ele acolheu aquilo que a Reforma Protestante tinha colocado ali, no século XVI, e fazer uma profunda reforma da Igreja. Agora não é mais de fora, agora é de dentro. Para o Vaticano II, na liturgia, o ministro-presidente preside uma assembleia, toda ela celebrante. É o sacerdócio dos fiéis, é a igualdade na igreja. O protagonista da celebração litúrgica não é o presidente, mas é a assembleia. Ele apenas preside, ele é um coordenador. Quem de fato celebra a missa é a assembleia. Por isso, não é o tradicionalista falando, é o Padre Agenor Brighenti falando. O povo passa a rodear o altar. Deveria colocar a mesa, né? A presidir a Assembleia Celebrante, de frente para o povo, dialogando com ele em sua língua. O padre deixa de ser chamado sacerdote. Claro, na biografia, aquela biografia sumária que a gente encontra na internet, ou mesmo no livro, eles colocam assim: Padre Agenor Brighenti é presbítero. Não se coloca mais sacerdote. Por quê? O sacerdote ele faz um sacrifício. Ele não faz mais sacrifício. Ele só preside uma celebração. Daí a mudança da palavra. E aqui me parece o suprassumo, né? Além disso, para o Vaticano II, a presença real de Cristo na liturgia não está somente nas espécies consagradas do pão e do vinho, mas também na assembleia reunida, na palavra proclamada e no presente da celebração. O Senhor esteja convosco. O Senhor está no meio de nós. Não está mais somente na espécie consagrada, no pão e no vinho. Está também na assembleia. Está também na palavra. Daí a importância da liturgia da palavra. Tem que ter a proclamação, o anúncio, que também é celebração do mistério pascal. A celebração eucarística dá-se um caráter, antes de tudo, de banquete. Ele fecha. Então, faz todo o sentido que aquele evento que ocorre seja um banquete, não um sacrifício. Por isso que não era mais num local apropriado, um local sagrado, que é uma igreja. Como nós vimos. Isso se reveste até na arquitetura. As igrejas antigas tinham formato de cruz. O prédio era em formato de cruz. Hoje é um galpão, é um salão, onde se faz uma festa, uma celebração, em volta da mesa, com uma banda tocando. Então a acústica tem que contribuir para isso aí. Então tem que ser um galpão. Então tudo converge, como ele mesmo diz, no rito, nas vestes, na participação da Assembleia, no espaço litúrgico, na estética e na linguagem. Só que tudo isso aqui, toda essa mudança, digamos assim, externa, ela tem como um fundamento anterior aí, que é um pouco mais profundo, e que ele coloca, é uma mudança na teologia da liturgia. É uma mudança doutrinária. Então, até mesmo do lado de lá, eles entendem e eles compreendem que o problema é doutrinal. Daí a nossa preocupação tanto em estudar, em ensinar, em explicar, em argumentar a questão doutrinária. Não é uma coisa abstrata ali. Isso é uma discussão ali, né, entre os teólogos. Tal. Aqui, como eu já ouvi, isso aqui é tão distante do meu dia a dia, mas isso tem a ver com o dia a dia. A mudança de um princípio traz mudança até na arquitetura, nas vestes e na linguagem, como se fala. Tem consequências. Então se vê que o projeto que foi concebido, né, no Vaticano II foi posto em execução, já são mais de 50 anos do concílio.
Hoje nós vemos alguns produtos ali, né, digamos assim, oriundos desse projeto posto em execução, mas que não é propriamente do Vaticano II. Ali, na verdade, foi só uma compilação para dar legitimidade. Mas isso é um processo que já vem antes, como vimos. Isso lá na Reforma. Como eu disse, os princípios de toda a mudança da Revolução, do processo revolucionário, estão ali. A Revolução Francesa é uma filha da Revolução Protestante. A Revolução Russa é uma neta da Revolução Protestante. Isso também ele coloca. Claro que é de maneira sumária, né? Mas também ele coloca. Então, a título de conclusão, eu coloco aqui o que ele declara. Uma grande mudança do Vaticano II, que marca uma descontinuidade com a situação de então da Igreja, diz respeito à sua relação com o projeto civilizacional moderno. É isso que nós combatemos. O projeto da modernidade. Desde Lutero, Revolução Russa, tudo isso aqui é a modernidade. A modernidade não é laptop, tablet, micro-ondas. Isso não é modernidade. Modernidade é essa mentalidade, essa base doutrinária que constrói toda uma civilização, que é o que a gente está vendo hoje. Isso que a Igreja sempre foi contra. Ela sempre condenou. Mas, pelo Vaticano II, não. O Vaticano II marca uma descontinuidade em relação a esse projeto, fazendo a passagem da cristandade à modernidade. Esse atraso que ele fala de 500 anos, é como se, então, a Igreja ela se colocasse à margem da história. Então, todo mundo andou, todo mundo evoluiu. A Igreja não. Eu não coloquei aqui, mas ele coloca essa Igreja esclerosada. Ele coloca assim. Ela ficou lá parada no tempo, atrasada. No momento da realização do Vaticano II, a Igreja estava defasada na história, há quase 500 anos. Sobretudo, a partir do século XVI, a irrupção de novos valores e conquistas colocou a cristandade medieval em crise, mergulhando a sociedade como um todo em um profundo processo de transformação. Ele não colocou como deveria ser, né? Um processo de degradação. Não, aqui é uma transformação. Menos a Igreja. A Igreja ficou de fora. Mas, a esses movimentos, diante da intransigência da Igreja, restaram dois caminhos. Ou separar-se, ou se enquadrar na Contra-Reforma. Enquanto isso, a história a qual pertence a Igreja, ele colocar, a Igreja pertence à história. A Igreja, ela não é Deus que dita a história, não é a Igreja que muda os rumos da história. Não, ela faz parte ali, ela só acompanha. A qual pertence a Igreja continuava seu curso a passos largos, não só sem sua contribuição, como com sua oposição. A Igreja, então, tinha algo a contribuir com essa modernidade. Ela quis ficar de fora. Ele está condenando. As grandes conquistas da modernidade se deram fora da Igreja, contra a Igreja, mas fundadas em valores evangélicos. Quer dizer, então, ele repete isso constantemente. O Vaticano II, ele retoma as tradições da Igreja. Daí ele cita São Justino, mas ele só cita São Justino. Ele não cita outros santos padres. É como se, então, e ele coloca isso, na verdade, a Igreja lá com Constantino, ele fala, a Igreja constantiniana, ela se deturpou. Então, aí existe um intervalo que a Igreja ela não correspondeu aos anseios da humanidade, então ela ficou ficando à margem da história, esclerosada, atrasada, velha. E a história se desenvolveu, evoluiu, e agora, com o Vaticano II, ela está se resgatando, ela está entrando de novo no ritmo da história. Ela está contribuindo para a história. Isso por quê? Porque são fundados em valores evangélicos. A Igreja resolutamente se colocou à margem da emergência do novo projeto civilizacional em curso, imune à interpelação de novos sinais dos tempos suscitados pelo Espírito. Aqui eu achei bom, ele colocou, suscitados pelo Espírito. Por que ele não colocou o Espírito Santo? Porque qual é o Espírito que está por trás da modernidade?
Não deve ser o Espírito Santo. Então, eu espero que esse texto que eu cansativamente coloquei dele, de um teólogo, de um padre, de um perito do Sino da Amazônia, coloca. E o problema, você viu que ele é professor em várias faculdades. Então, se ele colocou isso num livro de maneira explícita, é porque isso está sendo ensinado nos seminários. Então, toda uma geração de padres, eu espero que muitos tenham coragem de ir contra isso, mas toda uma geração está sendo formada com essa doutrina. Então é só por Deus mesmo que isso pode se reverter. Enquanto isso, a gente tenta fazer alguma coisinha com pessoas, né? Conversando com as pessoas para tentar reverter isso aí. Mas se vê que o Vaticano II veio para contribuir com esse projeto da modernidade, como essa nova civilização fundada num princípio, o princípio do homem que se faz Deus, que é diferente do princípio que é do homem, de Deus que se fez homem, que veio nos salvar, que veio nos redimir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.